novamente estamos aqui na TV Êxito, no programa Clique Jurídico, e o nosso convidado de hoje é o professor Dr. Sérgio Geromes. Ele que é professor aqui do curso Êxito, especialista em Direito Previdenciário. E é justamente esse o tema que ele vai tratar hoje aqui. Vamos falar um pouquinho sobre teto previdenciário, né, professor? Isso, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a revisão do teto. Seja bem-vindo, então, ao nosso programa. E, professor, esse recurso extraordinário, né, que é 564-354, ele determinou que é possível essa aplicação imediata do novo teto previdenciário, trazido, inclusive, pela emenda constitucional, né, a 20 de 98 e pela 41 de 2003, isso? Exato. E também os benefícios pagos com base num limitador anterior. Então, e essa revisão, ela atinge só os benefícios concedidos após a Lei 8.213 de 91? Muito bem, Luísa. Esta revisão, trazida inicialmente pelo recurso extraordinário 564-354, não diz exclusivamente sobre a incidência da revisão apenas para os benefícios concedidos após a vigência da Lei 8.213. Inicialmente, o INSS criou a tese de implementação dessa revisão apenas para os benefícios concedidos após a 8.213. Tanto é que essa questão chegou ao STF novamente, agora em 2016, através do recurso extraordinário 537-568, e o STF concluiu pela possibilidade de aplicação da revisão do teto para os benefícios concedidos também antes da Lei 8.213. Então não há necessariamente esta limitação. Entendi. Professor, e o que se entende pelo termo limitador anterior ao descrito no acórdão? Pois bem, Luísa, o limitador a gente pode dizer como requisito indispensável para que o benefício tenha direito ou faça jus à revisão do teto. E para isso a gente precisa explicar historicamente o que vem a ser este limitador. Os benefícios ao longo da história sempre foram calculados com base em um salário de benefício. Então a gente pode dizer que o salário de benefício é a base de cálculo da renda mensal dos benefícios. Nem sempre na história isso aconteceu, tá? Esta incidência do salário de benefício é a partir da Lei Orgânica da Previdência Social, que é a Lei 3.807 de 1960. Antes disso, na vigência da Lei Eloy Chaves, os benefícios eram calculados através de um percentil da renda mensal do segurado. E esse percentil poderia variar. A Lei Orgânica da Previdência Social determinou que o salário de benefício seria calculado com base na média de 12 salários ou dos 12 últimos salários de contribuição do segurado. Isto vigeu até a Lei 5890 de 1973. Em 1973 nós tivemos uma alteração e o salário de benefício passou a ser calculado de duas formas, né? Então nós tínhamos um bloco de benefícios sendo calculados com base na média dos 12 últimos salários de contribuição e outro grupo de benefícios sendo calculados com base na média dos 36 últimos salários de contribuição. Então havia uma diferença entre grupos de benefícios. A partir da Constituição de 1988, então a gente pode dizer que a incidência desses dois grupos vigeu até a Constituição de 88, essa sistemática foi alterada. E essa alteração aconteceu através do artigo 202 da Constituição, que determinou que os benefícios seriam calculados com base apenas em 36 salários de contribuição, sem a incidência daqueles dois grupos que nós tínhamos anteriormente. E esses 36 salários de contribuição necessariamente deveriam ser corrigidos monetariamente, o que não acontecia ou não ocorria antes da Constituição. Apenas os 24 últimos sofriam correção monetária. Esta sistemática trazida pela Constituição vigeu até a 8.213, que a partir de então, com redação dada pelo artigo 29 da nossa Lei de Benefícios, veio regulamentar o artigo 202 da Constituição e determinar, como não poderia ser diferente, que o salário de benefício, base de cálculo então da renda mensal inicial, seria calculado com base na média aritmética dos 36 últimos salários de contribuição. E essa sistemática vigeu até a Lei 9876. E a partir de então, nós tivemos mais uma alteração para o cálculo do salário de benefício. A partir da 9876, que é de 1999, o salário de benefício passou a ser calculado com base na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição.
E esses 80% maiores seriam retirados de todo o período contributivo para o segurado que se filiou ao sistema após a 9876 e para o segurado que se filiou ao sistema antes da 9876, esses 80% maiores salários de contribuição seriam retirados a partir de julho de 1994. Então a gente já identifica que a base de cálculo dos benefícios para este período histórico sempre foi o salário de benefício. E este salário de benefício, ao longo da história, sofreu, por determinação legal, uma limitação, ou seja, no cálculo, ou o cálculo do salário de benefício deveria obedecer um limite teto determinado na legislação. E este limite teto, antes da Constituição, ou na vigência da Lei 3807 de 1960, era de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Após a Lei 8.213 de 1991, o teto do salário de benefício passou a corresponder ao teto do salário de contribuição. Então, a gente pode dizer que determinados segurados, no cálculo da sua renda mensal inicial, poderiam ter a base de cálculo da renda mensal do benefício calculada sobre valor inferior à média aritmética simples, em decorrência de uma limitação legal. O legislador, em duas oportunidades, criou sistemáticas, ou uma sistemática, para que os segurados recuperassem a diferença percentual entre a média aritmética e a limitação determinada em lei. E esta limitação, ou a possibilidade de recuperar a limitação, ocorreu em dois momentos. Com a Lei 8.870, que implementou no sistema a revisão do buraco verde, e disse que os segurados com benefícios concedidos a partir de 5 de abril de 91 até o dia 31 de dezembro de 1993 poderiam recuperar a diferença percentual entre a média aritmética simples e a limitação determinada pelo artigo 29, parágrafo 2º da Lei 8.213. E esta revisão seria implementada a partir de abril de 1994. E para os benefícios calculados ou concedidos após 1º de março de 1994, o legislador criou uma sistemática bastante parecida, mas agora com a Lei 8.880, e disse que os segurados com benefícios concedidos após 1º de março de 1994 poderiam recuperar a diferença percentual entre a média e a limitação juntamente com o primeiro reajuste. Então o que a gente pode dizer é que este limitador anterior é exatamente, em algumas situações, o teto, a limitação do teto, a limitação do salário de benefício ao teto, né, determinado por lei, e a gente vai distinguir variações deste limitador em 3 oportunidades diferentes. Para os benefícios concedidos antes da Lei 8.213, este limitador anterior disposto no acórdão quer dizer limitado, o salário de benefício limitado no teto. Já para os benefícios concedidos de 5 de abril de 91 até 31 de dezembro de 1993, este limitador anterior corresponde à renda mensal reajustada em abril de 1994, que resultasse um valor superior ao teto. E na terceira situação, na vigência da Lei 8.880, para os benefícios concedidos após 1º de março de 1994, este limitador anterior corresponde à renda mensal reajustada no primeiro reajuste que resultasse valor superior ao teto. Então, com isso a gente pode dizer, finalizando, que não há possibilidade de revisão do teto para benefícios que não tiveram salário de benefício limitado no teto ou renda mensal reajustada limitada no teto. Muito interessante. Professor, mais uma dúvida. E como que se opera a aplicação imediata desses benefícios do novo teto que foram trazidos pelas emendas que a gente citou? Pois bem, este é o agravante, né, uma parte complexa de aplicação da revisão. Como nós temos um benefício concedido com base em limitador anterior, nós devemos realizar o que nós chamamos, e o que é extremamente importante, da evolução da renda mensal inicial do benefício. Para a aplicação do novo teto na emenda 20 e na emenda 41, nós devemos realizar esta evolução sobre 2 aspectos. Primeiro, realizar a evolução da renda mensal inicial, calculada sobre salário de benefício limitado no teto, perfeito? E num segundo momento,
de forma concomitante, realizar a evolução da renda mensal inicial do benefício, considerando o salário de benefício sem limitação no teto. Perfeito? Então, evoluindo a renda mensal inicial do benefício, calculado com base em salário de benefício limitado, até dezembro de 98, nós vamos poder, então, realizar esta aplicação conforme o valor disposto na emenda 20 de 98, o valor do teto determinado pela emenda 20 de 1998, que correspondia a 10 vezes o salário mínimo. Pode ser que, evoluindo a renda mensal do benefício concedido com base em salário de benefício limitado, em dezembro de 98 ele continue limitado. Deste modo, nós devemos continuar a evolução da renda até a emenda 41 de 2003 e, neste momento, se possível e necessário, mais uma vez adequar de acordo com o novo teto disposto pela emenda 41, que também correspondia ou corresponde a 10 vezes o valor do salário mínimo. E o prazo decadencial, ele se aplica nessa revisão? Pois bem, esta é uma informação bastante importante, né? Nós já conversamos sobre este assunto em momento anterior e eu posso afirmar com segurança que para esta revisão do teto não há incidência do prazo decadencial. E aí por uma disposição determinada pelo artigo 103 da Lei 8.213. Este dispositivo legal dispõe que o prazo decadencial aplica quando houver pretensão de revisão do ato de concessão. A revisão do teto, nós não temos a intenção de revisar ato de concessão e não revisamos o ato de concessão, né? Nós aplicamos os novos tetos estabelecidos pela emenda 20 e 41 em momento posterior ao ato de concessão. Então essas revisões são aquelas que nós chamamos, ou esta revisão, né, é aquela que nós chamamos de revisão de reajustamento, em que não há pretensão de revisão de ato de concessão. Por este motivo não há incidência do prazo decadencial. Muito interessante. Professor Sérgio sempre trazendo informações muito interessantes aqui sobre o direito previdenciário. E mais outras entrevistas podem ser vistas aqui na TV Êxito, né? youtube.com/curso Êxito TV. Professor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Vocês continuem com a gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. É só clicar nesse ícone que está aqui no cantinho do vídeo que vocês estarão inscritos e receberão sempre em primeira mão, sempre que a gente tiver novas dicas aqui no Curso Êxito. Muito obrigada e continue com a gente. Até mais.